Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Então, meninos, nesse segundo vídeo nós vamos estudar um pouco sobre a presença holandesa no Brasil. Quais foram os fatores que levaram, na primeira metade do século XVII, os holandeses invadirem e ocuparem boa parte do Nordeste brasileiro. Tá? Antes da gente falar de como a Holanda chegou até nós, né, invadiu, se estabeleceu, é necessário que a gente entenda um pouco da dinâmica da história e da geopolítica entre Portugal e Espanha nesse mesmo período, né? No final do século XVI e início do século XVII. Vamos lá. Entre os anos de 1580 em 1640, nós tivemos um processo que ficou conhecido como União Ibérica. O que isso significa? Significa que a coroa portuguesa e a coroa espanhola elas foram fundidas, elas se unificaram, tá? Então Portugal não tinha mais um rei. O rei de Portugal era o rei da Espanha, o Filipe II. Mas professor, por que isso aconteceu? Até 1580, Portugal era governado por um rei chamado Dom Sebastião. Inclusive um rei muito famoso na história portuguesa por ser um rei guerreiro, valente, um cara que se destacava muito nas guerras, né? E o povo português tinha uma verdadeira devoção por esse rei. O problema é que durante uma das suas batalhas ele acabou desaparecendo no mar. O corpo dele nunca foi encontrado, então a morte de Dom Sebastião nunca foi confirmada. Inclusive, isso deu uma série de origens, né, de lendas em Portugal, inclusive no Brasil também, por nós sermos colônia, um processo que ficou conhecido na história como o sebastianismo, tá? Que Dom Sebastião iria voltar e seria um período, né, de prosperidade para Portugal. Como Dom Sebastião morreu jovem e não deixou herdeiros, ele foi substituído por um tio, que era um bispo, né, idoso, membro da Igreja Católica. Logo, o bispo morreu, como ele era da igreja, não tinha filhos também, e aí o trono, né, a coroa portuguesa, foi para as mãos do primo do Sebastião, né, do rei Dom Sebastião, que era justamente o Filipe II, rei da Espanha. Tá? Então, durante esse período de 60 anos, Portugal e Espanha foram um país único, por isso o nome União Ibérica. O que isso significou de fato para o Brasil colonial? Mudou alguma coisa? Do ponto de vista administrativo colonial, não. Né? A Espanha não interferiu muito no que diz respeito à estrutura administrativa colonial portuguesa no Brasil. A grande questão, a grande mudança foi o fato de que, em um determinado momento, os portugueses que viviam no Brasil, né, os portugueses brasileiros, vamos dizer assim, foram proibidos de comercializar o açúcar produzido no Nordeste com os holandeses. Tá? Lembrando que o principal produto de exportações do Brasil colonial no século XVI, perdoe-me, e século XVII foi o açúcar. Tá? A gente já falou disso, já falamos de economia açucareira, nós já falamos que o Nordeste, principalmente, né, é uma região que tem um clima favorável, que tem toda uma geografia que favorece o desenvolvimento desse tipo de agricultura. E o principal comprador do açúcar brasileiro era a Holanda. Só que o açúcar que o Brasil vendia não era aquele açúcar cristal, esse que você tem em casa provavelmente. É o açúcar mascavo, aquele escuro. Né? Os holandeses compravam o açúcar mascavo e eles refinavam, eles que dominavam a técnica, né, o processo químico de refino desse açúcar, transformando-o, né, naquele pó, naquele cristal branco. Tá? Então a Holanda era a principal consumidora, né, compradora do açúcar português produzido no Brasil. Só que quando, né, no início do século XVII, a Espanha e a Holanda entraram em guerra. Os dois países entraram em guerra e, para prejudicar os holandeses, o rei espanhol determinou que os portugueses brasileiros não podiam mais comercializar açúcar com a Holanda. O rei da Espanha agora também é o rei de Portugal, devido, né, ao fato que a gente falou anteriormente da União Ibérica. Resultado, então, era uma medida, uma forma de tentar prejudicar economicamente os holandeses. Aí você deve estar perguntando, mas professor,
a Holanda é doida, né? O açúcar não era um produto muito caro. Eu lembro que o senhor falava que ele era caríssimo, inclusive era deixado até como bens registrado em testamento. Sim, mas a riqueza do açúcar para a Espanha era uma riqueza irrisória, porque a riqueza mineral em prata e em ouro que os espanhóis tiravam das suas colônias era muito maior do que a riqueza produzida pelo açúcar. Então, para a Espanha, não teve prejuízo. Agora, para os holandeses e para os portugueses brasileiros que dependiam desse comércio, o prejuízo foi muito grande. Então, os holandeses falaram: bom, já que a gente não tem como comprar o açúcar dos brasileiros, dos portugueses brasileiros, vamos ocupar a região onde produzem o açúcar e aí nós vamos ter o acesso direto a esse produto e o comércio vai ser mantido. E isso vai acontecer por volta dos anos de 1630. Os holandeses atacam e fixam-se no Nordeste brasileiro, né? Principalmente em Pernambuco, partes da Bahia, Alagoas, e se estabelecem ali e passam a explorar economicamente o açúcar brasileiro. Aí você deve estar pensando: professor, mas os brasileiros não reagiram, os portugueses brasileiros não reagiram, né, a essa presença holandesa? Não, muito pelo contrário, porque os holandeses eram justamente os principais parceiros econômicos dos portugueses brasileiros que viviam aqui. Então, durante 27 anos, é um período relativamente longo, né? Se você pegar aí a vida de uma pessoa, né? Obviamente, não estou comparando com a história da humanidade, mas um período de 27 anos, o Nordeste brasileiro ele foi então colonizado e ocupado pelos holandeses, que inclusive enviaram para o Brasil, né, o Maurício de Nassau, em 1637, que foi o governador daquela região, que promoveu um processo de modernização e crescimento, desenvolvimento cultural para toda a região Nordeste, especialmente para a cidade do Recife, que se tornou a capital holandesa no Brasil, né? A cidade foi modernizada, pontes foram construídas, prédios públicos, palácios, jardins. Durante a ocupação holandesa foi estabelecida a liberdade religiosa, coisa que não existia no Brasil colonial. Foi construído o primeiro observatório astronômico das Américas, a primeira sinagoga, né, então mostrando, né, justamente esse é o prédio histórico que existe em Recife até hoje. A liberdade religiosa permitia-se, né, os cultos de outras religiões, além do catolicismo. Enfim, foi um período de grandes transformações. Tá? Como eu disse, houve sempre um apoio por parte, né, dos brasileiros em relação à presença dos holandeses, porque os holandeses trouxeram principalmente o apoio financeiro à atividade da produção do açúcar. Portugal sempre teve uma mentalidade de explorar a colônia, investir o mínimo possível para tirar daqui algum lucro. Os holandeses tinham uma visão capitalista mais desenvolvida. Então eles sabiam que maior o investimento, maior o lucro obtido. Então muitos bancos holandeses, né, a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda, passaram a financiar a produção do açúcar. Então os senhores de engenho do Nordeste tinham mais dinheiro à disposição para comprar escravos, comprar novas terras, aumentar a produção. Então havia uma relação muito boa, né, entre os holandeses e os senhores de engenho do Nordeste brasileiro. Em 1640, a União Ibérica chega ao fim, Portugal se separa novamente da Espanha, né? E aí começa o processo de retomada do Nordeste. Por quê? A coroa portuguesa precisava reestabelecer o controle sobre o Nordeste brasileiro, afinal de contas, era a região que produzia a maior riqueza para o Império Colonial Português, né? Na segunda metade do século XVII, o Brasil representava quase 60% da arrecadação do Império Português. Então começa esse processo, né, de reconquista. Paralelamente, a relação dos brasileiros com os holandeses, os portugueses brasileiros com os holandeses, começa a azedar, começa a mudar. Aquela relação amistosa, amizade, começa a mudar. Por quê?
Fim da União Ibérica, a guerra contra a Espanha havia acabado, a Holanda venceu, porém os holandeses gastaram muito na guerra. E agora o Estado holandês ele precisava recuperar suas finanças. E para isso, os holandeses mudaram um pouco a relação com os senhores de engenho no Brasil. Falou, olha, a gente emprestou dinheiro, reduziu os impostos, mas agora a gente vai ter que aumentar os impostos e cobrar as dívidas. O dinheiro que a gente emprestou, vocês vão ter que pagar. E aí, a relação de lua de mel entre holandeses e brasileiros foi pro beleléu, né, pessoal? Quando os holandeses começaram a cobrar as dívidas, começaram a aumentar os impostos, o que os senhores de engenho e os brasileiros, de uma forma geral, fizeram? É melhor voltar para ser colônia de Portugal. Lá era menos exploração, perdoem, né? Resultado, então, né, os brasileiros mudam de lado, né, tanto que o brasileiro desculpem a palavra, mas é fé da puta, né? Assim, né, traíra. Mudaram de lado, passaram a apoiar a Reconquista Portuguesa e em 1654 os holandeses foram expulsos definitivamente do Brasil. O problema é que durante esses 27 anos que os holandeses estiveram no Brasil, eles aprenderam a produzir o açúcar a partir da cana-de-açúcar. Esse segredo era um segredo português. Só Portugal conhecia a técnica de produção do açúcar a partir da cana-de-açúcar, do plantio da cana. Só os portugueses tinham esse conhecimento. Por isso que o preço do açúcar era muito caro. E aí, como os holandeses ficaram muito tempo no Brasil, eles aprenderam as técnicas. Então eles levaram esse conhecimento para outras colônias que eles possuíam, principalmente as chamadas Antilhas, que é um conjunto de ilhas holandesas na região do Caribe, ali na América Central. Resultado, os holandeses começaram a produzir o açúcar também nessa região, um açúcar inclusive de melhor qualidade, mais barato que o açúcar brasileiro, e isso provocou o que a gente chama de declínio da economia açucareira. A partir de 1670, 1680, o comércio, a lucratividade do comércio de açúcar no Brasil, ele sofre uma queda vertiginosa, muito grande, justamente pelo fato de que agora o açúcar português produzido no Brasil tinha um grande concorrente, que era o açúcar produzido pelos holandeses na região das Antilhas. Além disso, dentro da própria Europa, os europeus também desenvolveram outras formas de produzir açúcar. Por exemplo, o açúcar de beterraba, né? Não me pergunte como é produzido o açúcar de beterraba, que eu não faço a mínima ideia. Mas é possível também fabricar açúcar a partir da beterraba. Resultado, nós temos o que a gente chama de declínio da economia açucareira, no final do século XVII. E o declínio da economia açucareira, ele nos ajuda a entender o próximo assunto que nós vamos abordar no próximo vídeo. A necessidade que os colonos, portugueses que viviam aqui no Brasil, tiveram então a partir daí de buscar outras atividades econômicas para suprir as necessidades, agora tendo em vista que o açúcar não era mais um produto tão requisitado, tão valorizado no mercado internacional. Mas esse assunto nós vamos trabalhar no próximo vídeo. Certinho, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.